Galera, sejam muito bem-vindos ao O seu, o o nosso nosso. Nutrition Cast, nosso podcast de nutrição. Hoje eu tô aqui com o Jeff, acho que todo mundo conhece, e a gente vai conversar sobre síndrome do intestino irritável. É um tema que a gente encontra muito no consultório, acho que às vezes a gente até encontra e nem sabe que está encontrando, né? Porque é difícil a Ou gente fazer. encontram uns que dizem que são e não são também. É, também tem esses, né? Então, como a gente encontra muito, é importante que a gente saiba do que a gente tá lidando. Então, a gente vai conversar com o Jeff aqui. E, Jeff, primeira pergunta para a gente entender onde é que a gente está entrando. Por que que a gente chama todo esse rolê de uma síndrome, não é de uma doença? Por que que é difícil a gente fazer esse diagnóstico e entender ela muito bem? O que que acontece? Várias perguntas, vamos lá. Começo, síndrome, né? Toda síndrome, a gente tem que saber que é um conjunto de sinais e sintomas, basicamente. Uhum. E tem que entender também que faz parte da síndrome não ser uma doença específica. Porque se fosse uma doença específica, não tinha por que ser síndrome. E a gente saberia a causa, né, específica Teria também. uma causa, teria uma fisiopatologia, digamos, única ou bem esclarecida, Uhum. e uma manifestação também bem evidente, digamos assim. O mesmo vale para ter um paralelo talvez mais claro a síndrome do ovário policístico, né, dos ovários policísticos, Uhum. que é uma outra síndrome parecida por ser síndrome, mas né, bem diferente. Primeiro síndrome, Vai. é isso. Uhum. Como é que é feito o diagnóstico, quais são os critérios Não, e... calma aí, antes de você entrar Ah, nisso. Vamos então, já que você falou que tem muitos sinais e sintomas diferentes. sim. Quais são eles? Exatamente. Então, entra Ah, nisso então, aí. então Olha aqui, só. ó. Dor. Uhum, Tem que ter dor. Então, para que haja o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, tem que ter dor. Dor que está associada à dor abdominal, né? Não vale dor no dedão do pé. aham, Dor abdominal associada a transtornos do trato gastrointestinal, principalmente a mudança do trânsito intestinal, e que normalmente alivia ou passa após a evacuação. Essa dor e essa alteração do trânsito intestinal. Ela tem que durar pelo menos 3 semanas e com alguma frequência aí nos últimos 3 meses. uhum, Qual que é o ponto-chave? Ela não pode ter uma causa clara. Vamos entender. Se você tem intolerância à lactose, uhum. você comer lactose, Você sabe de onde está vindo a sua vai dor. te dar distensão, pode dar dor, Uhum. pode causar diarreia, Em momentos específicos, em momento quando você específico. Se ingeriu você, lactose, por se exemplo. você consome 3 vezes por semana, vai ter 3 vezes por semana e tal, mas tá bem, você identificou. Aí Uhum, esse é o agente causal, gerou isso e pronto. Então não é intestino irritável, é intolerância à lactose. Estou dizendo isso porque a síndrome do intestino irritável é um diagnóstico por exclusão. uhum. Então Legal. você tem os sintomas, você tenta achar uma causa, normalmente vai ou para uma intolerância alimentar, ou para uma alergia alimentar, que é completamente diferente, ou mesmo uma causa patológica, infecciosa, bactéria, algo do tipo. E mediante nada disso foi identificado, vem o diagnóstico da síndrome. Então, na Uhum. verdade, é um diagnóstico que você tem sintomas, mas não sabe o que está causando. Aí você tem um diagnóstico da síndrome. E essa eu E é vejo, feito por médico. eu percebo que é uma situação que, tipo, vai ficando cada vez mais complicada de se entender e chegar numa conclusão. Porque a pessoa ela pode de cara achar que ela tem essa síndrome, ou ela Hoje com o pode Google, de cara, como você falou nessa situação, achar que tem intolerância, ou algum problema com glúten, que hoje em dia também é muito comum as pessoas se autodiagnosticarem quase exatamente. como celíacas, então ela não sabe para onde ela vai, o que que ela está sentindo, da onde que veio cada sintoma e Por isso que eu te falei que que é complexo o diagnóstico, e assim, a pessoa, ela tem uns sintomas, ela joga no Google, e uhum, ela acha ali, ou é câncer, ou é tal coisa, e ela se autodiagnostica. Sendo que muitas vezes é algo muito mais simples. uhum, Então, pode ser que a pessoa chegue com um autodiagnóstico, que eu tenho intestino irritável, sem ter. E tem vários que têm sinais e sintomas sugestivos. Se você encaminhar para o médico, ele vai fazer o diagnóstico, mas a pessoa não tem o diagnóstico ainda. uhum. Então, existe no consultório esses dois tipos de público, né? E a E, gente tem que. E aí são parênteses. A gente, como nutricionista, mesmo não sendo o responsável, eu não sou, como nutricionista, o responsável
O profissional responsável por fazer o diagnóstico, eu tenho que saber como ele é feito, Uhum. para saber se ele foi bem feito ou não. E até para você saber se vale a pena você encaminhar para o médico, tipo, olha, vai lá ver, né? Porque Exato. existe uma chance. A gente tem que se ver como muitas vezes um profissional de porta de entrada. Uhum. Então o paciente chega para você, quer emagrecer. Aí tu vê que ele tem outro problema de saúde. E se você tem um conhecimento mínimo e bom ali desses outras questões de saúde, tu consegue encaminhar ele para o profissional responsável. Ó, você tem isso aqui é importante, só que a alimentação não resolveu, não melhorou, então vai investigar isso melhor com um gasto, com um ortopedista, com um fisioterapeuta, com um psicólogo e por aí vai. Certo. E aí, você falou que tem que ter dor, né? Isso, se não me engano, é um protocolo para diagnóstico recente, né? O antigo não tinha essa regra, eu tô Não, enganado. na escala de Roma, a dor ela já entra como algo bem presente, bem característico. Mas antes, se não me engano, tinha um papo de, tipo, se você já tá com um desconforto, talvez seja classificado também. É, dor e desconforto. É uma linha Muito, tênue, muito né? singelo, né? É. Pode ser a diferença. Ah, me incomoda. A dor? Aham. Dói um pouquinho. É uma linha tênue, Querendo é ou não, a difícil. dor é um desconforto. Exato. É, Então, e realmente o nível de complicado. tolerância à dor de cada um é diferente, enfim, percepção. Por isso que é complexo, é autorreferido, não tem um exame, não tem exame para diagnóstico. Uhum. Inclusive, isso é bom destacar, tem exames que excluem a síndrome. Dois deles, PCR e calprotectina fecal. São dois exames que, se eles estão alterados, não é intestino irritável. Por quê? Por quê? A PCR é um marcador inflamatório, Uhum. inespecífico, e se ela está aumentada de forma importante, ela mostra que tem uma inflamação inespecífica acontecendo, provavelmente uma causa bacteriana, alguma lesão, alguma coisa, e normalmente eles vão investigar uma doença inflamatória intestinal. Tá. No intestino irritável, por mais que hoje está muito banalizado, né, Vini? Questão de inflamação, todo mundo tem Tá intestino todo mundo inflamado. inflamado. O intestino irritável é inflamado. Cara, calma. Pega a hora nessa calma. Então, assim, no intestino irritável, a base, a fisiopatologia em si não é uma. Não, a inflamação não faz parte dessa base. Uhum. Então, não tem uma PCR alterada de forma significativa, exclui o intestino irritável. Aí você vai para uma causa infecciosa, uma causa de doença inflamatória intestinal. Porque é fácil já visualizar essa imagem de alguém falando que se você tá inflamado, você tem síndrome do intestino irritável. Mas foi mais fácil. É Com doença. certeza deve ter Inflamação, alguém doença, falando isso por aí. exatamente. E eu diria que a síndrome do intestino irritável ela é mais parecida com uma alergia do que com com uma doença inflamatória. E assim, também é difícil as pessoas diferenciarem isso. Mas são vias imunológicas completamente diferentes. Uma inflamação geral, inespecífica, enfim, e uma resposta alérgica. Né? Uhum. Produção de histamina, ativação de mastócito, coisa do tipo. E a calprotectina, ela é um exame fecal, e eu tô falando dos dois porque os dois não você pode pedir. A PCR de sangue e a calprotectina fecal, ela é um marcador de inflamação no intestino, específico no intestino, mas também não é qualquer inflamação nesse caso. A calprotectina ela está aumentada quando está tendo resposta imunológica contra bactérias patogênicas. Uhum. Ou seja, quando eu estou com uma desbiose mais grave, até complexo esse diagnóstico, mas enfim, eu estou com um desequilíbrio da microbiota mais grave, ou eu estou com uma bactéria patogênica no intestino, eu tenho aumento de calprotectina, que é produzido por macrófago e por eosinófilo. Eosinófilo. Produz calprotectina para ajudar no combate de bactéria. Então aparece nas fezes, se aparece aumentada, você sabe que está tendo guerra lá no intestino. Uhum. E isso também exclui a síndrome do intestino irritável, Certo. que a causa é bacteriana, infecciosa, qualquer coisa ligada a isso. Então, esses dois exames alterados, não é intestino irritável. Entendi. E pensando já nessa parte da clínica também, já que a gente já tá falando de pedir exames e etc. Que você vê aí, pelo menos umas duas estratégias que você utiliza, gosta, para trabalhar com um paciente que já entendeu que tem a síndrome do intestino irritável? Ou, às vezes, antes da gente falar disso, para tentar entender
antes do cara ir no médico, como é que, se ele tá nessa situação ou não, da sua parte como nutricionista. Tem alguma coisa que dá pra fazer? Seja mais claro a sua pergunta. Como que você vai saber se o seu paciente tem ou não? Se ele não foi no Pronto. médico, se ele não foi diagnosticado, se ele não fez esses Sim, exames, se você sim. tá ali na prática clínica, o que que você pode pedir pra ele, o que que ele pode fazer? Maravilha, ótimo. Agora sim. Primeiro de tudo, entender um pouco da fisiopatologia, você vai entender que a base do intestino irritável, da síndrome do intestino irritável, vou chamar aqui do intestino irritável, Uhum. né, ao longo do podcast para não ficar repetindo o tempo todo, que é quase um trava-língua para mim. Pode ser só da Síndrome do síndrome, intestino se você irritável, quiser. da síndrome ou do intestino irritável, é, ela, tanto que, abrindo parênteses, até 2020, ela era caracterizada como um desarranjo ou um transtorno do trato gastrointestinal, um transtorno funcional do trato gastrointestinal. Daí para frente, ela vem sendo conhecida como uma desregulação do eixo intestino-cérebro, Aham. mostrando o papel da cabeça muito chave nessa patologia, nesse quadro. Então, se é um paciente com ansiedade, estresse, somatização, coisa do tipo, já abre um alerta. E ele tem essa clínica. Segundo, a gente levantaria hipóteses mediante uma organização alimentar bem feita e a persistência dos sintomas. Então, assim, porque a pessoa chega com a alimentação bagunçada pra caramba. Comendo mal que só. Um diário alimentar, você acha que seria algo interessante, por exemplo? De começo, não. Tá. Porque, assim, imagina, no começo, várias pessoas tu pega. Como é que é o intestino? Ah, varia, né? Aham. Depende do que eu como. Ou então fala que tá bem e não tá nada bem. Mas assim, não, normalmente ou isso ou. Varia, né? Às vezes solta, às vezes prende, se eu bebo, solta. Aham. Não sei o Se quê. eu como tal coisa muito específica, É solta. igual umas coisas, pacientes. Ou vocês quando. Como é que é o xixi? Ele é mais claro, é mais escuro? Varia, né? Se eu bebo água, ele fica claro. Pô, desculpa, mas a gente sabe que varia. Eu quero saber como é que é E a o gente teu em sabe que se média. beber água fica mais claro. Exato. Estranho seria beber muita água, porque é mais escuro. Exato. Então, cocô é a mesma coisa. A gente sabe que varia com a alimentação. Não tô puxando isso por quê? As pessoas têm um padrão alimentar, via de regra, bagunçado e ruim quando elas chegam no consultório, via de regra. Uhum. Por conta disso, é muito difícil. Pode ser um alimento que faz mal para ela, qualquer coisa, excesso de gordura, fritura, álcool, etc. Então, primeiro você tem que organizar a casa. Então, eu falo, nesse primeiro mês de acompanhamento, você vai ter um plano alimentar mais saudável, de um modo geral, e 90% das vezes ela implementa o plano mais saudável e o intestino já melhora. Ele era irregular, ele fica mais regular. Uhum. Então, assim, no primeiro passo, fez isso. E aí ele fala, antes eu tinha uma cólica, de vez em quando tinha uma diarreia, o intestino oscilava, agora tá mais constante. Pronto, quer dizer que não tinha nada de intestino irritado. Não, era só a bagunça da alimentação. Uhum. Então, primeiro organizar a casa para não. Agora não, a alimentação tá bonitinha. 80, 90% saudável. 2, 3 luxos por semana. E a gente como nutricionista, a gente falou, alguma das causas que tem que ser descartadas são causas nutricionais desse desconforto. Então, se você identificou que ele tem ou é um paciente em risco de ter de ter intolerância à lactose, a gente consegue fazer essa identificação. Uhum. O meu intestino solta, tem muitos gases. Quando? Eu já percebi que quando eu como tal coisa me dá mais. Beleza, faz o teste. Toma sem lactose, eu excluí. Aí não tem. Então você identificou. A gente tem capacidade para isso. Existe o exame, ok, que eu acho até meio agressivo. Já fez? Não, Já pegou o paciente que fez? já. E aí, diarreia É. braba, é meio agressivo o exame de intolerância à lactose. Você toma 75 gramas de lactose na talagada, tipo, tomar, sei lá, 5 litros de leite, 10 litros de leite, um negócio meio grosseiro. Então, se a gente identifica ali causas alimentares que claramente estão gerando aquele distúrbio, não é intestino irritável. Uhum. Então, nosso papel entra muito nisso. E por isso, inclusive, que não é um diagnóstico. Eu tô com sintoma. Tem isso. Não é assim. Porque é um diagnóstico por exclusão. Uhum. Você vai tentar um monte de coisa para depois chegar no intestino irritável. Não achou nada e os sintomas continuam, é intestino irritável. Certo. Inclusive, um parênteses. O intestino irritável tem alguns perfis, constipado, diarreico, misto e tudo mais. Uhum. O diarreico, se o paciente ele tem o perfil diarreico, há uma suspeita maior e cabe investigar doença celíaca. Tem uma confusão grande aí. Então aí tem que caminhar para o médico, fazer biópsia do adrenal, fazer exames de sangue e tudo mais, para descartar a doença celíaca, porque se confunde muito.
Então, você recomenda que poderia ser interessante ficar tentando certas, não necessariamente exclusões, mas reduções dentro da dieta e mudando os padrões para ir identificando, Pelo menos uns 2, 3 meses ali, dieta organizada, testar, incluir, retirar. para ir achando principalmente as coisas que não são até achar que é, né? Exato. E aí entra um diário. Então, depois de um mês ali, os sintomas aconteceram quantas vezes? Acho que umas 2, 3 vezes nesse mês. Uhum. Aí ele não vai lembrar quando. Aí beleza. Eu até recomendo para alguns pacientes ter uma agenda da saúde, ou um bloco de notas que seja. Quando ele tem aquele sintoma específico, ele anota tudo que ele comeu no dia anterior. Do sintoma até as 24 horas anteriores. Que normalmente é o tempo que o alimento vai gerar alguma resposta. Até porque quando a gente fala diário, às vezes a pessoa entende que é ela não ficar anotando todo dia, né? Mas Não ela tem não precisa ficar necessidade. anotando realmente Se nos ela dias que teve ela tá bem. 3 vezes no mês, ela tem que anotar nos dias que ela teve. Ou no Verdade, que legal. antecede os dias que ela teve. Uhum. Que aí ela vai. Aí, poxa, você tenta buscar um padrão. Ó, você vê que foi sempre na segunda-feira. Uhum. Aí tu vai ver que no domingo tu bebeu. É. Aí o álcool já é algo que fragiliza o intestino, já é sintoma. Então, primeiro tentar esclarecer isso. Aí, mediante achou nada, ainda continuou com sintomas e nada suspeito ali, aí sim, caminhar para o médico, sem sombra de dúvida. Gasto enterologista para fazer uma investigação melhor. Legal. E, Exame de sangue não tem. e aí você mencionou dessa questão que um monte de gente também gosta de falar bastante da relação intestino-cérebro. Sim. E, e aí a gente sabe, né, que muitas vezes uma alteração intestinal pode gerar algumas repercussões a nível neurológico. E nesse O caso, famoso enfesado. também, nesse caso, Já viu minha piada do enfesado? Não, qual? Ah, vou ter que soltar aqui no podcast. Talvez eu nunca tenha soltado aqui no NutritionCast. Antes de você soltar, Eu só vou. pensa, Não, vale a pena? vale Então tá, demais. então tá. Tu sabe, Vini, que existe embasamento científico para as ofensas do dia a dia. Tá, eu sei disso. Existe para algumas. Tá. Quando uma pessoa tá te perturbando, ela tá raivosa. Mas, porra, cheguei aqui no consultório, Tá te dei uma puta. patada, aí xinguei o outro, aí dei uma patada, exato, pavio curto. Tá. A gente poderia falar, o Jeff tá enfesado. Aham. Poderia. Inclusive, a gente enfesado vem cheio de fezes. Vem daí a palavra enfesado, cheio de Aham. fezes. Só daí a gente é um termo que a gente usa como não é nem uma ofensa, né? O enfesado é uma característica, é quase um adjetivo, né? É um adjetivo, né? Aham. A pessoa. Na linguística tá correto. Exato. Quando alguém tá te fazendo raiva, o que que você fala pra ela? Que essa é a piada mais longa que existe. Quando a pessoa tá fazendo Se eu tô raiva, aqui te fazendo raiva e tal, o que que você pode falar pra mim? Jeff, vai cagar, velho. pode ser. Por quê? Eu tô enfesado. Porque você tá cheio de merda. Aí tu fala pra eu cagar porque tu quer que eu desenfeze. Então, quando alguém fala pro outro vai cagar, tu quer o bem do outro. Real. Quer que ele desenfeze. Pô, isso não é uma Pô, piada, tu isso tá é uma muito. sabedoria. Pô. Eu não falei que é piada. Falei que a ciência explica ofensas do dia a dia. Ah, entendi. E. Então, assim, próxima vez que alguém estiver te fazendo raiva, tu manda a pessoa cagar e isso é pro bem dela. Tá. Agora, quando você quer o mal da pessoa de verdade, quer o mal da pessoa. Eu quero te ofender, quero ter o mal. Ó, fulano, vai tomar nu. Que vai entupir, tu não vai conseguir cagar, tu vai ficar enfesado. Aí eu já não posso dizer Mas você entendeu. que eu tenho esse conhecimento. Você entendeu a lógica. Entendi, faz sentido. Fecha parênteses. Caralho, me perdi completamente. Não, vai, eu lembro Tem onde eu tava. explicação fisiológica das ofensas do dia a dia em relação a intestino, raiva. Só pra gente ver a conexão do eixo intestino-cérebro. É esse o tópico. Isso. Aí, o que eu ia perguntar era: a gente sabe muito dessa relação do Isso. intestino influenciando o cérebro, mas a gente pode também falar que existe uma ação do cérebro e dos nossos sentimentos e, enfim, fatores estressores que a gente passa aí no dia a dia relacionado com esse intestino Impactando o irritável, intestino. Sim. piorando, como é que impactua? 100%, 100%. A gente também vê isso na prática da forma mais simples, que é o frio na barriga, quando você tá nervoso e ansioso. Uhum. Literalmente aquilo ali tá tendo mudança fisiológica, você tem mudança de fluxo sanguíneo, que ele migra dali e por isso dá o frio na barriga.
Então, pico de adrenalina e tudo mais. A gente tem repercussões bem importantes, principalmente do cortisol, do estresse. Então, do cortisol alto, crônico, que pode vir de causas externas da cabeça, impactando a saúde intestinal. A gente tem que lembrar, isso é um tema também dos mais polêmicos da vida, cortisol. Ele é anti-inflamatório ou ele é pró-inflamatório? Anti-inflamatório. Se fizer uma enquete aqui, 90% eu já fiz em várias turmas de pós-graduação, Galera, é porque ele age no contexto da inflamação, né? Assim, mas as entre aspas. pessoas acham que ele é inflamatório. E ele não é inflamatório, ele é anti-inflamatório. Ele é alto cronicamente, ele faz a nossa. E aí as pessoas também não linkam normalmente, e o nutricionista tem que ter clareza disso, a inflamação com a resposta imunológica. A resposta imune, ela atua, o sistema imunológico atua por meio de inflamação. E a inflamação conversa, gera repercussão, gera amplificação ou não dessa resposta imune. Quando eu falo que o cortisol ele é anti-inflamatório, ao mesmo tempo ele é imunossupressor. Ele inibe o sistema imunológico. Se o sistema imunológico é que controla as bactérias no meu intestino, ele é um grande controlador das bactérias, ele identifica que tem uma bactéria ali a mais e vai lá e começa a produzir peptídeo antimicrobiano, IgA, etc., para matar essa bactéria, para fazer o controle. Quando ele está suprimido, as bactérias crescem mais livremente. Então, no ambiente de estresse da vida, a minha microbiota ela tem mais permissividade para crescer. E aí, normalmente, isso favorece o desequilíbrio, principalmente das patogênicas. Isso está muito ligado com o que você mencionou já aqui pouco tempo atrás, dessa banalização, né, da palavra inflamação, e todo mundo entendendo como se fosse algo sempre ruim, mas, né, a gente sabe que é necessário no fim das contas. Exatamente. Jeff, para finalizando aqui, medicamentação, Medicamentos. medicamentos, medicação que eu ia falar, e aí misturei as duas palavras. Medicação, fundamental, desnecessário, interessante, o que você vê em relação Vini, ao uso de medicamento? fundamental é dieta e terapia. Uhum. E não é dietoterapia. As duas coisas, né? É Separadas. dieta e terapia. Que é justamente como as causas principais vêm da cabeça e do intestino. A alimentação mexe diretamente no intestino, também mexe na cabeça, mas indiretamente. E a saúde mental tem que ser tratada para melhorar o intestino para melhorar a cabeça, e esse tem que tratar os dois ao mesmo tempo. Medicação, ela vem muito de cara para ajudar nos sintomas, não cura de forma alguma, inclusive é uma síndrome que não tem cura. Ela tem remissão, você saiu do quadro, está em remissão. Pode ser que volte. Aí, sim, se você tiver um estresse grande da vida, ou bagunçar muita alimentação, seja o gatilho de cima ou de baixo, você pode voltar até a síndrome. Então, o medicamento ele vem muito para ajudar em diminuir sinais e sintomas, quando é um medicamento para trânsito intestinal. Uma pessoa com diarreia ou coisa do tipo, toma um medicamento que muda a motilidade intestinal. Quando é um medicamento psiquiátrico, também pode ajudar em diminuir a resposta fisiológica ao estresse, à ansiedade, que só vai surtir efeito de verdade junto com a terapia. Então, usando um paralelo, é como se o medicamento para motilidade só vai surtir, ele vai ajudar nos sinais e sintomas agudos, mas o que vai resolver mesmo é a dieta. O medicamento psiquiátrico vai ajudar nos sinais e sintomas agudos da ansiedade e do estresse, mas o que vai resolver mesmo é a terapia. Mas os dois podem ajudar o paciente a ter mais qualidade de vida enquanto ele está resolvendo aquilo. Certo. Trazer um conforto, uma paz, para que aquilo aconteça. Né? Porque a gente não precisa ficar... paciente com um perfil mais diarreico, por exemplo. Você não vai ficar esperando você encontrar a resposta para aquilo ali melhorar, tanto E no você tá nutricionista desnutrindo, quanto no exatamente. psicólogo, enquanto ele tá ali se matando. Então, Exato. dar alguma coisa para ele segurar, ou o contrário, né, para soltar, mais Sim. laxativo. E, pô, então é isso. Mais alguma coisa a acrescentar? Quer E a finalizar? dieta? E a dieta? E o nutricionista? É só food maps? Boa. Fala. É porque eu não sei quanto tá o tempo. O tempo é nosso. E aí fica 3 horas aqui falando. Então vamos nessa. E aí, é só food maps? Então, O que tem que trabalhar nessa vamos dieta? lá. Primeiro, eu sempre tento, e aí a gente vai, quando eu estiver nos podcasts, a gente vai trazer essa característica de falar com profundidade, com clareza, para que fique bem claro os assuntos na cabeça dos nutris, já que o podcast é para isso. A gente tem que entender que o problema
da síndrome do intestino irritável é o desequilíbrio da microbiota, atrelado ao intestino que está muito sensível. Uhum. Não é um alimento X, Y e Z, especialmente. Eu digo isso porque o abacate é um alimento lindo, maravilhoso, super nutritivo, saudável e tudo mais. Muito gorduroso também. Sim, mais saudável. É porque eu não sei se ia entrar justamente nessa parte da gordura. Aí eu te dei um Não, gancho. não. Então tá. Alimento maravilhoso. Certo. E que para 99% dos pacientes, super bem-vindo, uma porção por dia, enfim, Uhum. tudo tranquilo. Para um paciente que está com a síndrome, que está com sinais e sintomas, principalmente distensão abdominal, atrelada à dor, e a gente tem que lembrar da cascata de eventos. Normalmente esse paciente ele tem distensão por conta de gases, então ele fermenta, gera gases. Uhum. E não é ele, são as bactérias no intestino dele. Fermentam e geram gases. Os gases levam à distensão, a distensão leva à dor. Porque o intestino está irritável, ele está sensível. Então, aqui tá meio machucado, eu vou lá e cutuco, eu vou sentir mais incômodo ali. Por que eu tô puxando isso? O mesmo abacate, que num contexto saudável é maravilhoso, uma pessoa com síndrome do intestino irritável, pode ser que ele fermente muito. E por conta disso, gere gases, distensão, dor. Ele é o problema? Não. Não é ele o problema. É o desequilíbrio da microbiota, a cabeça, é o Uhum. contexto. Ele não é o problema. Ele se tornou um problema naquele ambiente. Ele é rico em FODMAPs, que são alguns carboidratos mais fermentáveis. No caso dele, o sorbitol. Uhum. Mas aveia, maçã, enfim, várias frutas, vários vegetais, vários cereais são ricos em FODMAPs. Inclusive, você aí de casa, muito em breve, talvez na saída desse episódio, vocês já tenham um e-book sobre low FODMAPs, sobre FODMAPs completíssimo para vocês. Fica ligado, vai ter o link aqui. Então, um mesmo alimento saudável, lindo, maravilhoso, Pode ter repercussões diferentes. pode gerar sintomas. E durante uma crise, pode ser que seja interessante, talvez, quem sabe, contudo, todavia, diminuir a sua ingestão para aliviar sinais e sintomas. Lembrando que não é ele a causa, Aham. e é uma exclusão temporária, até resolver o desequilíbrio e depois reintroduzir. Esse a gente já entra nisso aí que são os FODMAPs. Contexto básico geral é a organização da dieta saudável, focando no equilíbrio da saúde intestinal, principalmente. E aí, até nas minhas aulas, eu trago ali pelo menos 20 fatores nutricionais e de estilo de vida que modificam, são capazes de modificar a saúde intestinal, que a gente tem que trabalhar antes de pensar em low FODMAP. Uhum. Então, antes de pensar em uma dieta low FODMAP, eu tenho 20 fatores ali da alimentação e do estilo de vida que modificam a microbiota e que podem estar corroborando com o quadro. Trazendo alguns deles aqui. Baixo consumo de fibra, consumo, consequentemente, de carboidrato refinado, na sua grande maioria. Consumo aumentado de conservantes, emulsificantes, adoçantes, etc. Bebida alcoólica. Se a gente for extrapolar para aquela parte que a gente estava comentando sobre o quanto a relação do cérebro tá ligado com o intestino, aí a gente já pode passar para exercício físico, a gente já pode passar para sono, um monte de coisa, né? E que esses dois que você citou, eles são do estilo de vida que modifica a saúde mental e o intestino. Eles Verdade. modificam a microbiota direta e indiretamente. Uhum. Então aí entra no estilo de Influenciam na vida. motilidade e tudo mais. Totalmente. Então, tem paciente meu que tem crise de diarreia quando dorme pouco. Simples assim. Uhum. Então, aí cada um vai ter sua manifestação, porque a microbiota ela é individual, cada um de nós tem um perfil e ela é dinâmica também, ela muda com o passar do tempo. Então a gente tem 20 fatores ali, carências nutricionais. Cara, você tem deficiência de vitamina D, você tem deficiência de ferro, de qualquer nutriente afeta a resposta imune e afeta a microbiota. Então a gente tem muita coisa para mexer no mastigação. Puta, mastigação, digestão mecânica. Uhum. Um dos grandes fatores que gera distensão abdominal, gases, é mastigação ruim. Comida mal digerida, sobrando para fermentação bacteriana. Então, assim, tem muita coisa para ser mexida antes de pensar em low FODMAP. E por isso que eu trabalhei 3 vezes na vida. Mesmo no consultório atendendo centenas de pacientes aí com intestino, não com intestino, mas com foco em saúde intestinal.
Poucas Trabalhei vezes com você ela 3 utilizou vezes a na low vida. FODMAP. 3 vezes na vida. Legal. E aí tem gente aí trabalhando como protocolo. É, Chegou é a aqui, solução. estufado? Low FODMAP. E aí vamos lá. Vamos para Low FODMAP agora. Tu já viu um pouquinho sobre? Sobre os alimentos que É, estariam inclusos ou não, já, é muita coisa. maçã tem muito, banana tem pouco, É, abacate tem muito, castanha de caju tem muito, castanha do melancia Pará tem tem pouco, muito. melancia tem muito. Primeira coisa, não tem regra nenhuma. Regra, tais alimentos, tipo laticínio, não tem regra. O que já torna difícil de ser seguido. Muito difícil. Quando você vai implementar na prática, usualmente os nutricionistas pegam uma tabelinha que tem na internet ou nos softwares, aí tem lá, alimentos com baixo teor, médio teor e Médio e alto alto. teor. Tá, a banana tá do baixo teor. E se eu comer 3 bananas? O mínimo vai pro médio, né? Num raciocínio inteligente, que é o teu. Aham. Porque ninguém já nem liga os pontos aí. Porque vamos entender. Aí às vezes a pessoa não é nem coloca um lanche com 3 bananas, mas é uma banana no café, uma banana no lanche. Então, mas aí é um ponto interessante, Vini. No caso do intestino irritável e dessa questão de fermentação, o que nos preocupa em relação aos FODMAPs é a carga na refeição, é de uma vez. Entendi, mais Então, agudo. Então, por exemplo, mas vamos entender, para ficar bem certinho isso aqui. A frutose é um FODMAP. Uhum. Então, a fruta tem frutose. Tem. Aí tem umas frutas com mais, outras com menos. Uhum. Mas a frutose é um FODMAP. A glicose não. Então a frutose é um FODMAP. Então a banana aqui, ela tem, vamos supor que uma banana de 55 gramas tenha 3 gramas de frutose. Isso na maioria das pessoas, fermenta pouco. Por isso que entra em baixo FODMAP. Inclusive, quem quiser ler um pouquinho mais sobre, o maior centro de pesquisa no mundo hoje sobre FODMAPs e tal é na Universidade de Monash, lá na Austrália. Tá? Monash. Eles têm curso de low FODMAP e tudo mais. Então, 3 gramas é baixo e não gera muito sintoma. Se eu comer 3 bananas, 150 gramas, já vai ter 9 de frutose, pode ser que gere sintomas. Isso, as tabelas e 90% dos profissionais já não. Já Ignora. passa batido isso aí, porque na tabela não tem quantidade. Como é que vai saber? Uhum. Entende? Lá só tem banana. Lá não tem quantidade. Esse nível de. Detalhe. Se tá mais pra baixo, mais pra cima, no nível baixo, médio, intermediário, ninguém sabe. Não, e não sabe quantidade. Só tá lá. Tá, e se eu comer uma colher de sopa de abacate, tem muito? Se eu comer. Então, assim, isso é o primeiro problema. O segundo é o tipo de FODMAP. Então, na banana tem frutose. E na aveia? Tem frutano. Se eu combinar os dois, em pequenas quantidades, num teor baixo, tá tudo certo. Agora, se eu combinar a banana, que tem frutose, e outra fruta que também tem frutose, juntas, mesma coisa, vai somar a frutose das duas. Aí pode ser que se torne médio. Então a E gente aí tem que saber você passa um o cardápio tipo de FODMAP. não muito bem explicado, falando, tipo, essas aqui são liberadas, lascou tudo. E que é o que todo mundo faz, porque o material que a gente tem de acesso é esse. É baixo, médio e alto, e é isso aqui. Então, assim, o problema não tem quantidade e não tem o tipo de FODMAP que tem ali, que impacta drasticamente quando eu penso nesse efeito cumulativo na mesma refeição. Eu posso combinar FODMAPs diferentes, que eles vão ser fermentados, digamos assim, por bactérias diferentes. Uhum. Agora, se eu botar vários alimentos do mesmo, eles se empilham. Aí pode chegar num nível que gera sintoma. E aí parece que eu tô vendendo, né? E aí que chega a nossa tabela. Eu não tô e tô, por quê? Porque a gente desenvolveu a tabela como uma solução, justamente. Então é um raciocínio bem avançado. Realmente, sei lá, que eu nunca vi ninguém ter, inclusive. E é lógico e é prático, que é justamente, nossa tabela lá tem as quantidades, uma gradação. Tal quantidade tem baixo, tal quantidade tem médio, tal quantidade tem alto. E os tipos de FODMAP que cada alimento tem. Pra você ter, aí sim, fazer uma dieta low FODMAP bem feita. Criar um equilíbrio. Porque se eu só faço, corta aí os alimentos que tem médio e alto. Pode até que surta um pouco de efeito, porque você excluiu os principais, mas pode ser que não resolva. Porque ele pode estar degenerando naquilo que a gente falou, 3 bananas de uma vez. Fora que as tabelas são incompletas. Chá de camomila. Tem alto teor. Caramba, eu não sabia. Ninguém sabe. Não ninguém sabe. Mas lá no aplicativo, na verdade, Monash, pesquisa deles tem. E eles medem e tem lá. Uhum. Então, assim, primeiro, voltando um passo atrás, dieta low FODMAP é difícil pra caceta de ser feita pelo paciente Adesão.
e do nutricionista fazer bem feito. Aham. Já entendeu. A adesão é complexa pra caramba. E a gente prescrever é mais complexo ainda. A gente tá agora fazendo as ferramentas para tentar ajudar um pouco. Sem ela, assim, é tiro no escuro quase total. E o nível de evidência de que precisa, eu falei, é baixo. Porque a gente tem muitas coisas para fazer antes. Uhum. A gente tem uma guideline, vamos colocar aqui no link também, de 2020, sobre tratamento para intestino irritável, medicamentoso, suplementação e dieta. E ela entra com baixo nível de evidência. Caramba. E E é é o que a gente falou, às vezes tem gente passando com só protocolo, isso, né? exatamente. Então, assim, baixo nível de evidência, porque realmente não surte efeito todo mundo, talvez porque seja mal feito, ou porque não precisa, enfim, tem N questões aí. Na prática é isso. Eu passei 3 vezes, uma agora foi pra minha digníssima que pediu. Eu falei, tu quer mesmo? Vai sofrer. Aí é difícil de fazer, etc. Não, quer, né? Outros 2, uma paciente era uma Nutri, Uhum. que não conseguiu fazer. Não, minha vida social não deixa, eu saio, aí eu já como lá o negócio, tem FODMAP, eu vou ver depois e tal. E uma outra paciente conseguiu fazer certinho, teve um bom resultado. Fizemos do jeito que tem que ser feito, um mês. Ela melhorou drasticamente os sinais e sintomas já na primeira semana, que o resultado é rápido, porque tira o alimento que fermenta, pode fermentar melhor os sintomas. E depois entra a dieta de reintrodução, porque isso aqui é um protocolo com dia para começar e terminar. Uhum. É um mês, 6 semanas no máximo. Porque senão você limita muito a variedade alimentar das pessoas, que já é um problema. Já comem pouca variedade. É. Aí vai limitar ainda mais. Não pode comer maçã. Não pode comer morango, ameixa, uva. Não pode. E as pessoas só comem banana e maçã, virou Tirou só metade banana. da variedade já. Exatamente. Não pode comer abobrinha. Não pode comer abóbora. Uhum. Enfim, é muito doido. E aí já volta a reintroduzir. Porque na reintrodução, então imagina, a gente tem 6 FODMAPs principais. Você foi lá e tirou todos. Agora na reintrodução você vai testar. Vamos testar agora os alimentos que tem sorbitol. Abacate, coco, por exemplo, damasco. Mais um motivo do porquê essa lista aí que vai sair Cara, interessante. senão não, Senão você vai voltando com tudo, no você não escuro, sem sabe. saber. É Exato. igual aquela coisa que a gente fala sobre, né, ficar testando metodologias dentro da clínica. É, Você muda um monte de coisa ao mesmo tempo, como é que você vai saber o que que deu certo? exato. Exato. Então, ao contrário dos estudos científicos que a gente quer testar cegamente, no consultório não. A gente quer testar sabendo o que a gente está testando. Né? A Exato. gente precisa de conhecimento para testar. Então você vai adicionar primeiro os alimentos. Ah, come aqui, essa semana vai adicionar os fontes de sorbitol, uma porção por dia. Adicionei, não senti nada. Ótimo. Agora vem os fontes de frutose. Adicionei, não senti nada. Ótimo. Ah, frutando eu senti. Opa, dá um passo para trás. Esses você tem que excluir. Ou minimizar o consumo. Enquanto está numa crise. Porque lembra, não são eles a causa. Eles só estão agravando os sintomas. Quando a pessoa às vezes sai do fim do semestre dela na faculdade, ou do pico de estresse no trabalho, ou ela termina o casamento que estava causando caos, a cabeça melhora, o intestino melhora, ela volta a comer aquilo sem problema nenhum, porque a microbiota reequilibrou. Pegou? Peguei, 100%. Show. Então é isso. É isso. Foi incrível. E o último ponto, suplementação, tem e não é glutamina, que talvez possa ajudar, principalmente na diminuição dos sintomas, que é hortelã-pimenta. Então, óleo essencial de hortelã-pimenta. Alguma explicação fisiológica plausível? Talvez efeito anti-inflamatório ou analgésico intestinal, diminuição da percepção de dor, que é o que tende a melhorar. Não tem mecanismo. Tem Entendi. ensaios clínicos randomizados, com N pequeno, por Observando isso que é isso. limitado. E de 4 pessoas, 3 melhoram, 2 melhoram. Não custa nada testar, né? Sem Se, riscos. mais uma vez, tem 20 fatores Se de você testou dieta e as 20 estilo de coisas vida. antes. Tem talvez uma dieta low FODMAP ali, e tem ainda isso, e tem terapia, e tem o esporte, tem muita coisa, medicamentos com grau de evidência muito maior para ajudar de forma aguda, mas existe ali. Só bom falar que existe. Algo muito importante pra galera. Probiótico não. Falta isso. Mas rapidão, antes que eu Tá. perca esse raciocínio, senão eu Sim, perco. vai lá. Algo muito importante pra galera perceber nesse podcast é o quanto de coisa que tem pra fazer e o quanto é interessante você saber disso pra você conseguir conversar com seu paciente, pra ele não achar que você testou uma estratégia
e aí um mês você não resolveu o problema dele e ele de achar que você não é um profissional bom, você não sabe o que você está fazendo e etc. Entendi. Então você 100%. sabendo explicar e sabendo trocar essa ideia com ele e falar, né, tudo que você vai fazer, tudo que você pretende fazer, você ganha o coração desse paciente e ainda consegue resolver o problema dele a longo prazo. Vini, excelente ter pontuado isso. As pessoas têm que saber o que está sendo feito, por trás disso. Talvez não com detalhe mecanicístico, mas, ó, existem 10 coisas aqui pra gente ajustar. Das 20, 10 você ticou. Você tem que melhorar o sono, você tem que comer mais fibra, tem que comer mais vegetal, tem que repor vitamina D, tem 10 coisas pra gente mexer para que provavelmente vão ajudar teu caso. Nesse primeiro mês, vamos focar nas 3 principais. E pode ser que nas que tem mais peso, que já surta efeito, já resolva. Uhum. Ainda não deu, no mês que vem tu vai voltar e a gente vai agir com as outras duas. O plano B, o plano C, o plano D. O paciente tem que ter noção disso para justamente, pô, ele não achar que tu, vai resolver de primeira, cara. Intestino irritável não é algo que você resolve de primeira. Quem dera. É outra pegada, digamos assim. Então, assim, tem que ter clareza que não é porque tu é um profissional ruim. Foi lá, não resolveu. Tu não deu tempo, tu não seguiu as coisas e tudo mais. E outra, no fim, isso, com essa explicação, você fornece um tratamento decente, a pessoa sabe onde ela tá pisando e quanto tempo vai durar aquilo, ela tem noção, não fica ansiosa e tudo mais, ou diminui um pouco. E no final das contas também tu fideliza. Porque se no primeiro mês não resolver e ele não tá sabendo nada, ele larga. É. Se ele tá sabendo, ele tá, então vou voltar. Porque tem um plano B. Vou voltar porque tem um plano C. E tu não tá sendo desonesto, não tá mentindo, não tá fazendo nada. Tá fazendo o que tem que ser feito. Que é um caso realmente complexo. Uhum. E lembrar que para adesão também, né, para o negócio dar certo, você, que nem você mencionou, deu um exemplo, tem 5 estratégias muito importantes de ser feito. Não adianta nada você jogar Na essas voadora. 5 na cara dele e falar, tem Não, que mudar o sono, e o exercício, e fibras e não sei o que, é e tudo, é um processo. e ele não vai conseguir. É E um aí processo. simplesmente não vai acontecer. Elenca prioridades. Uma, duas, três. Aí entra entrevista motivacional. Entra qual Uma etapa boa de mudança ele anamnese, né, para ver tá. onde é que você vê que tá pior desses Isso. pontos. E assim, o que ele tá disposto a fazer. Ó, isso aqui dá, isso aqui agora não. Tá. Então vamos no que dá, por enquanto. E ele saber que se ele, o grau de motivação e de engajamento dele é diretamente ligado ao grau de resultado e à velocidade que ele vai resolver os problemas dele. Total. Né? Autorresponsabilidade. Eu falo que a gente é um GPS. Fulano, vira aqui, vira ali, tem um buraco. Mas quem tá pilotando é o paciente. Se Se ele ele quiser não virar pro outro quiser. lado, o precipício tá ali, tô vendo. E acelera fundo, então, Pra finalizar, responsabilidade. Jeff, os probióticos. Não, Vale a pena? Não? Cancela então. Não, explica aí. forma simples, brincadeiras à parte. Vocês entenderam que é um desequilíbrio bem grande, é algo extremamente multifatorial. Primeiro, sou muito chato com isso, é errado chamar de probiótico. A gente chama, mas é errado. É uma bactéria possivelmente probiótica. Ela só vai ser probiótica se ela já benefício para a saúde. E pode ser que não gere. Faz sentido. Sim. Reflexivo. Então, se não gerar benefício, não foi probiótico. Então, e tem uma chance boa de não gerar benefício, principalmente num quadro desse. As guidelines não trazem, nem citam probiótico terapia como algo direcionado para tratar. A guideline para intestino irritável, que a gente vai colocar aqui embaixo. As guidelines sobre probióticos para manejo da prática clínica, quando chega na parte de manejo do intestino irritável, baixa evidência, não recomendamos o uso na prática clínica. Só em clinical trials, em pesquisa científica. Falta padronização, falta um monte de coisa, e assim, por todo conhecimento que eu tenho da área, você não vai achar um probiótico que trata. Por quê? Porque não é um quadro simples, não é essa bactéria que está alta e que está causando. E aí, quando eu dou essa bactéria, ela mata essa e resolve. Não vai ter, ouso falar isso, nunca vai ter uma bactéria, um probiótico que vai lá e resolve o intestino irritável. De pelo menos metade dos pacientes. Até porque são quadros extremamente difusos, completamente diferentes. Pessoas com microbióticos completamente diferentes. Pessoas com causas e sintomas muito diferentes. Então, assim, sem chance. Pré-biótico já é diferente. Tem alguns que podem ajudar de forma mais efetiva, porque eles conseguem mudar o ambiente de uma forma mais consistente. Tem alguns trabalhos bons com goma guar, que inclusive é utilizado na indústria alimentícia como emulsificante e tudo mais. Então a E galera aí pode comer muita geleia.
Só que não. E goma guar, galactoligossacarídeo também gosto. Então tem alguns prebióticos com potencial. E aí também o povo fica com medo, pô, mas vou dar fibra, vai fermentar, ou então a pessoa tem intestino irritável diarreico. Vou dar fibra? Sim. As pessoas acham que fibra solta o intestino. Uhum. É ou não é? É, Fibra solta o intestino, todo não. mundo. Não solta, ela Tudo quanto é regula. fibra. Ela regula. E também depende da fibra. Cada fibra tem uma fermentação, uma ação diferente. Então, é isso. Não tem regra em relação às fibras. Via de regra, no consultório, eu não suplemento. Eu organizo a alimentação, aumento fruta, vegetal e tal. E aí, se há necessidade, ou por uma baixa adesão, ou porque mesmo com a quantidade aumentada ainda está constipado ou diarreico, aí daí a gente pensa na suplementação. Normalmente nas mais básicas primeiro. Farinha de banana verde, e até com menor potencial fermentativo. Que é fonte de amido resistente, que fermenta pouco. Psyllium também. Uhum. Não usaria fósforo. Fósforo, fruto oligosacarídeo, ele tem uma capacidade fermentativa alta. Aí pode ser que não case também com o quadro. Certo, bacana. Gente, a gente tá gravando esse podcast aqui um dia antes de um caso clínico que a gente vai ver amanhã Sim. sobre síndrome do intestino irritável. Então, entrem no Nosso grupo de estudos, casos clínicos, isso, que o vai link estar aqui. tem no Spotify Tem no Instagram. e tem no YouTube também, No na YouTube, tá? descrição lá. Procure lá nossos casos clínicos. Tem, além desse caso que vai rolar amanhã, tem diversos outros sobre diversos outros temas. E Jeff, fala aí da sua pós também, antes da gente Sim, finalizar. inclusive só um parênteses, o primeiro caso clínico do casos clínicos, É de síndrome do irritável também. foi eu que trouxe uma paciente minha. Tem Aí muito dessa tempo? vez, 3 anos. Legal. E dessa vez, a Rayane Leite, que também é colega, referência da parte de saúde intestinal, que vai trazer um paciente né, do ponto de vista dela, perspectiva dela. Que esse é o benefício do caso clínico. A gente tem visão de vários nutricionistas, vários profissionais, às vezes, sobre o mesmo tema. E agindo Então, na prática, né? Não é só... e mostrando. A paciente assim, eu montei a dieta assim, eu fiz isso, o resultado foi esse, aí eu pensei isso, mudei isso. Às vezes a gente vê casos onde, tipo, tentou uma coisa e deu errado. Exatamente. E aí vê o que foi consertado. Inclusive vai ter caso teu lá, Vai, né? em março. Sobre hipertrofia. É. Aí já teve de hipertrofia, mas foi com o Rinaldo. Outra visão, outra conduta clínica. Então vai agregar com certeza. E convite também, você, colega Nutri, que busca se capacitar de forma mais profunda na área de nutrição clínica. Eu sou coordenador de uma pós em nutrição clínica pela Prati Ensino, 100% EAD, com profissionais escolhidos a dedo e aulas gravadas, o que tem vantagens e lógico, desvantagens. Mas as principais vantagens que me fizeram escolher essa metodologia para minha pós é a liberdade de você assistir a qualquer momento, etc. E principalmente organizar a sua agenda para acompanhar. E lógico, para sanar as desvantagens, que seria, por exemplo, ter dúvidas, não poder perguntar para o professor e tudo mais, a gente tem um grupo das turmas totalmente disponível ali para dúvidas, perguntas, que quando não eu ou alguém da equipe, o próprio professor aparece para responder. Convite feito, tem link aqui no vídeo também, tem link na minha biografia. 15 meses de duração, valor acessível, time selecionadíssimo. Eu sou professor de pós aí há 7 anos já, quase, 6 anos. E já fiz também 5 pós nas costas. E juntei tudo que eu peguei de melhor aí de experiência e tudo mais e coloquei lá. É uma pós que fala de nutrição clínica, mas também tem parte de comportamento, tem parte de business, de marketing, de vendas. Ó, diferenciado. Tem diferenciado. Completinho. Realmente é um divisor de águas para um recém-formado, para você nutricionista que já atende há bastante tempo, mas está sentindo um pouco de falta de atualização ou mesmo enriquecer a sua parte, seu embasamento técnico-científico, teórico aí para a prática, já que lá os professores não são só mestres e doutores, que tem a parte científica forte, são práticos também. Eles têm a parte técnico-científica, mas todos atendem. Então lá você vai contar, lá eu tenho 16 horas de aula de saúde intestinal. Contar com a prática, como é que a gente faz isso na prática, como é que a gente atua em intestino, em tireoidite, em câncer, diabetes, doença cardiovascular, tudo. Que no fim, quem tá procurando um apoio é o que tá buscando isso daí. Exatamente. Convite feito. Show, Jeff. Muito obrigado. Tamo Espero junto. que tenha enriquecido aí o conhecimento da galera. E tamo junto. Curte, compartilha. E curte, Segue a gente. dê o like e inscreva-se e tudo, qualquer botão que você achar aí que você vai apertar, você aperta. Lembre que isso é fundamental para que mais pessoas recebam esse conteúdo, para que a gente sinta que houve valor, que vocês viram valor e a gente continue fazendo conteúdo de qualidade para vocês.
É isso. afago. É isso. Falou. Falou.